sobre dependência química em mulheres, o que a rede de cuidados deve saber sobre as questões ligadas ao gênero. E eu vou começar falando principalmente dados epidemiológicos, né, a respeito do beber em binde entre mulheres. Muitos de vocês sabem que beber em binde é um beber em bastante quantidade, no tempo. Tecnicamente, nós falamos em 4 doses de bebida alcoólica para a mulher, em tempo de 2 horas, e para homens isso corresponderia a 5 doses de um período de 2 horas. E no Brasil, nós temos um levantamento chamado LENAD, que fez 2 ondas em 2006 e 2012, sobre como que é o comportamento do brasileiro com relação a vários comportamentos, não somente o de beber, como o uso de drogas ilícitas, né? E o que ele mostrou sobre as mulheres, né, nessas 2 ondas? Um dado interessantíssimo mostra, por exemplo, que de 2006 para 2012, nós tivemos aqui um aumento de 36% do beber em binde entre as mulheres. E essa diferença ela foi significativa, enquanto para os homens nós tivemos um aumento menor, e não tão significativo quanto das mulheres. Então, isso já nos começa a dar sinais e alertas de algo a ocorrer aí com as mulheres. Com relação ao padrão de abuso e dependência entre mulheres, segundo o DSM-4, porque o DSM-4 ainda contemplava essa terminologia abuso, que muitos de vocês sabem que na nova versão do DSM-5 o termo abuso ele caiu, né? E agora nós falamos tudo transtorno por uso de substâncias, né? Transtorno por uso de álcool, por exemplo, o padrão de mulheres ainda segue menor o padrão de dependência entre as mulheres do que os homens, com um ligeiro aumento, e esse é um comportamento que entre os homens também sempre foi mais importante, mais significativo. Então, eu acho que chamaria atenção o slide anterior, que esse padrão em binde, ele segue muito maior do que o padrão em dependência. Que nós sabemos que o INBIND vai evoluir para um padrão de dependência num curto espaço de tempo. Outro levantamento e dados muito interessante foi do Senad com universitárias brasileiros no ano de 2010. E eu destaquei alguns desses dados para mostrar para vocês e falar sobre o uso nos últimos 30 dias entre as mulheres. Olha como chama atenção o uso de tranquilizantes e ansiolíticos nas mulheres. O público feminino aí aparecendo 7,4% de uso nos últimos 30 dias, enquanto os homens, bem inferior, 3,5%. Nessa mesma tabela, a gente ainda pode observar esse mesmo aumento significativo em sedativos, analgésicos e xaropes de codeína. Então, isso já vai também nos sinalizando que as mulheres têm preferências aí por alguns tipos de substâncias que são predominantemente os tranquilizantes, os ansiolíticos, sedativos, barbitúricos e também, né, a questão do álcool que a gente já falou. E, antes que eu me esqueça, eu também tenho que falar aqui das anfetaminas. Olha a diferença entre o público masculino e o público feminino na questão das anfetaminas, né? Nas mulheres, 11,7%, enquanto nos homens o consumo nos últimos 30 dias foi de 4,4%. Então, sinalizando a busca dessas drogas muito em função dos anseios do público feminino. E acho que uma questão que tem sido epidêmica, né, nos Estados Unidos é a questão do uso de opioides, como nós todos sabemos. E em relação a esse tema, um dado que tem chamado a atenção também são as mortes por overdose em mulheres numa corte de 99 a 2017. Mulheres jovens, né, de 30 a 64 anos. Esse estudo ele mostrou que o número de mortes por overdose de heroína no público feminino jovem aumentou 260% nesse período analisado. Isso é muita coisa, né? É muita coisa mesmo. São muitas vidas perdidas, né, por conta desse tipo de substância. Também, né, falar que as estimativas de prevalência de mulheres nos Estados Unidos com relação a beber durante a gravidez e a crianças expostas pelo uso de álcool.
Eu queria ter encontrado um dado nacional bem recente a respeito disso, mas tive certa dificuldade, e isso não quer dizer que isso não ocorra no nosso país, ocorre muitíssimo, né? Mas os americanos, eles são muito mais organizados e têm mais dinheiro também para fazer pesquisa do que a gente aqui no Brasil, e mostra, né, que a prevalência de gravidez exposta ao álcool gira em torno de 1,2%. E recém-nascidos expostos ao álcool, 0,8%. Talvez alguns de vocês devam estar se perguntando, parece que isso não é muito, né? 1%, o que é 1%? Quando a gente transforma isso em números brutos, né? Olha o tanto, 731 mil mulheres tiveram gravidez expostas ao álcool. 481 mil resultaram em recém-nascidos expostos ao álcool. E aí eu vou falar mais para frente o que isso acarreta, quais são as consequências desse uso durante a gestação. Além disso, né, vamos adiante. Deixa eu ver se eu consigo mudar esse slide. Mulheres, né, elas sofrem de um chamado efeito telescópio, que é o slide. O que é o efeito telescópio? É um conceito que a gente vem utilizando principalmente em estudos clínicos para explicar esse fenômeno, através do qual as mulheres iniciam o tratamento com histórias muito mais curtas de problemas relacionados ao álcool do que os homens, mas com sintomas bastante equivalentes. Então, quem trabalha com dependência química vê isso nitidamente na sua prática clínica, quando nós perguntamos às mulheres há quanto tempo a senhora começou a beber, na forma que a senhora está bebendo, e aí nós vamos ver que, comparativamente aos homens, elas beberam por um curto período e já têm danos bastante semelhantes, ou mais que eles, danos hepáticos, danos cerebrais, muito semelhantes, né? E as mulheres tendem a desenvolver dependência de álcool muito mais rapidamente que os homens. Então, esse conceito, né, ele foi observado que, mesmo iniciando o uso de álcool em idade mais avançada do que os homens, as mulheres buscavam tratamento lá mais ou menos pela mesma idade. Apesar de não ter sido observado este fenômeno na população geral, o efeito telescópio, ele permanece uma característica importante no tratamento para mulheres usuárias de álcool, principalmente, pois muitas vezes ela demora muito mais a buscar o tratamento. E aqui eu digo muitas vezes mesmo, né? As mulheres, elas demoram a buscar e chegar ao tratamento. E isso tem relação com uma série de barreiras e uma série de dificuldades que o gênero feminino enfrenta para chegar ao tratamento, como culpa, né? Medos reforçados pelo estigma social, tudo isso adia a busca de tratamento, e nem sempre os tratamentos estão disponíveis para elas e se adequam às necessidades das mulheres, e é por isso que é importante a gente falar exatamente isso para a rede de cuidados, né? Que nós precisamos de um tratamento mais específico para esse público. Então, o efeito telescópio, ele também foi observado com o uso de opiáceos e cocaína, embora com essas últimas drogas não tão consistentes como o uso de álcool. Então, a mensagem aqui, reforçando, efeito telescópio é esse início de uso, às vezes mais tardio, em menor tempo do que os homens, mas com prejuízos tão semelhantes quanto, né? Ou até maiores. Por que este fenômeno do aumento do consumo e mortes pode estar ocorrendo no público feminino? Essa talvez é uma das perguntas que não quer calar, né? Historicamente, os problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas, eles sempre foram mais comuns entre os homens. E é por isso que, durante muito tempo, as clínicas de tratamento, os ambulatórios de tratamento, eles se dedicaram a formatar um perfil de tratamento para o público feminino. E não vinha se preocupando muito com o público, formatar para o público masculino, ocupando menos com o público feminino. Mas as mudanças sociais que as mulheres vêm enfrentando na sociedade nos últimos tempos, que é salutar, que é bem-vindo, né? A mulher ocupando vários espaços, ocupando não só o espaço de mãe, dona de casa, se ela deseja, assim, e ela pode, obviamente, mas alcançando o mercado de trabalho, fazendo jornadas duplas. Isso pode ser uma das possíveis explicações para essa diminuição da diferença entre os gêneros, ou seja,
seja, o papel social da mulher aumentou e, consequentemente, vários estresses, vamos dizer, atrelado a essa questão e maior chances de exposição a situações de beber também aumentaram entre as mulheres. Quais seriam esses fatores desencadeantes, então, para o uso e consumo de substâncias entre as mulheres? Entre os possíveis fatores desencadeantes, a gente pode citar as próprias características individuais das mulheres, ou seja, características psicológicas, características psiquiátricas, mulheres com características mais depressivas, em que buscam talvez no álcool em outras substâncias alívio para esses sintomas, aspectos socioculturais, ou seja, uma população feminina que está inserida em um ambiente em que a bebida é bastante ofertada, a bebida ela está presente não somente nas refeições, nas celebrações, mas também quase como parte das refeições. Então, isso influencia a mulher a vir a usar substâncias e a beber também, né? Destaca-se também, quanto mais a faixa etária for precoce, maior as chances, a baixa escolaridade, a baixa inserção no mercado de trabalho, são fatores que contribuem, desencadeiam o uso de substâncias. Conflitos intrafamiliares, e isso pode ocorrer tanto no público feminino quanto no público masculino. Aqui no público feminino, nós vamos destacar principalmente os aspectos ligados à violência doméstica, que estão bastante atrelados ao universo e ao gênero feminino, e isso pode ser um fator desencadeante para o uso. Vínculos afetivos enfraquecidos, e isso nós vemos a repercussão na clínica, depois que essa mulher chega ao tratamento, o quanto elas estão sozinhas nesse processo de busca de ajuda. É comum nós vermos que quando tratamos homens, né, a rede de cuidados, a rede social, ela é muito mais ampla. Tem sempre uma esposa acompanhando esse homem para o tratamento, uma mãe acompanhando, e essa mulher, quando ela chega para o tratamento, ela está bastante solitária, sozinha. Nem sempre ela tem essa rede de suporte aí para ajudá-la. A dinâmica, muitas vezes, familiar invertida em seus papéis, né? Essa mulher que passa a ser a cuidadora, aquela que provê a casa, e isso no Brasil é muito, muito, muito prevalente, né? Hoje, as famílias mosaicos, elas são bastante prevalentes. A família mosaica é uma família que não é constituída somente por pai, mãe e filhos. As famílias são bastante monoparentais hoje no Brasil, constituída principalmente pela avó, que tem uma filha, que tem outro filho, todas as duas tendo que trabalhar e dar conta da família e dos seus papéis ali para sustentar a sua casa e a sua família. Além disso, quando nesses parentes ou parceiros ou companheiros, né, existe o tráfico de drogas e o uso de drogas, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do parceiro, que no gênero feminino isso é muito importante como fator desencadeante. E óbvio que amigos, familiares e companheiros e parcerias afetivas que favorecem esse comportamento adictivo também é um fator desencadeante para o gênero feminino aqui. E aí, a importância do companheiro ou da parceria afetiva quando ele também é adicto, ou quando ela, né, no caso das homossexuais femininas, também é adicto. Então, verifica-se que companheiros de uniões únicas ou múltiplas exercem uma influência significativa sobre algumas mulheres que, em geral, afirmam que as relações amorosas foi que influenciou o uso de drogas ilícitas. Nesse texto da colega Sônia Regina, ela, uma das entrevistadas numa pesquisa qualitativa, diz o seguinte: fui morar com um homem mais velho. Ele usava e vendia drogas. Então, comecei a usar maconha, cocaína e crack, devido a este relacionamento. Minha mãe e meus 3 irmãos também se envolveram com o uso e tráfico. Fui presa 5 vezes, em todas estava grávida. E saíram uma semana da prisão, o uso de múltiplas drogas aos 14 anos de idade. Né? Outro relato do mesmo estudo diz o seguinte: comecei fumando influenciada por amigos, pois achava bonito. Depois comecei a beber. Era tímida, me achava feia. As drogas faziam me soltar. Passei a usar maconha, cocaína e crack. Aí conheci um rapaz, entre aspas, foi um companheiro que era usuário, traficante.
com quem trocava sexo por drogas. O uso de drogas lícitas aos 17, as ilícitas aos 20. Então, repare que nessa fala dessa pessoa, ela fala, olha como a questão do pertencimento, né, entre os amigos, como eu achava bonito, eu achava que isso era algo glamuroso, que muitas vezes é vendido pela nossa indústria do álcool, né, com mulheres lindas, bonitas, com um corpão bonito, bebendo cerveja, e aí eu me achava tímida. Então, o uso da substância como um meio para fazer com que eu me solte mais, que eu me torne mais comunicativa. E aí, infelizmente, conheço um companheiro que também usa, e não só usa, como trafica, e acaba que no público feminino isso é uma característica que está bastante presente, muitas vezes, nos relatos delas. Isso não quer dizer que todas as mulheres começam a usar substâncias pelos seus companheiros, mas eu quero alertar que esta é uma via comum. E a outra é trocar sexo por drogas, né? Que o masculino, em geral, está muito mais atrelado. Como que eu consigo droga quando eu não tenho dinheiro para comprar? Através de furtos, de roubos. E no público feminino, uma via que é bastante frequente, relatado por elas, é a troca de sexo por drogas, e aí os perigos, vamos dizer, do sexo desprotegido, muitas vezes nessas mulheres, né? Eventos de vida estressante, consumo de álcool, principalmente nas gestações, nas mulheres grávidas. O estresse psicológico na gravidez, ele tem sido relacionado a diferentes adaptações. Isso em qualquer gestação, né? Quem já teve uma gestação sabe que o nosso corpo muda, as nossas emoções mudam, a nossa questão social, a nossa relação em estar grávida com o nosso trabalho muda, e isso requer uma adaptação. E esse estresse materno, que é comum na gestação, ele pode ter aí em algumas das mulheres um predisponente para o consumo de álcool na gestação. Ou seja, não dou conta de lidar com todas essas adaptações e começo a usar a bebida ou talvez aumentar o consumo que já vinha sendo feito antes mesmo da gestação para tentar lidar com esses fatores estressantes que a gravidez muitas vezes vai trazer. Não consigo botar. Vamos lá para frente. Outros eventos de vida estressantes, né, que podem ocorrer nas mulheres aí, e consumo de álcool em mulheres grávidas. Importantes dificuldades financeiras, esteve relacionado nesse estudo, perda ou roubo de objetos. Uma questão bastante significativa é o evento importante com um familiar próximo ou com outro ente querido que não coabita com a gestante. Outros eventos sérios com o membro da família, e aqui eu quero destacar principalmente a agressão, violência e também luto, né? São fatores que podem estar atrelados como um fator estressante. E que é a separação conjugal, que aumenta, né, em 8 vezes mais as chances do consumo de álcool na gestação, quando isso ocorre na gestação. Então, além de todos aqueles fatores estressantes que a gente falou, físico, psicológico e social, e ainda a sua parceria afetiva não banca, vamos dizer assim, a sua gestação, te abandona grávida, e aí o que eu faço com tudo isso? Né? E aí o álcool pode ser uma dessas substâncias bastante prevalente. Entre as vulnerabilidades das mulheres para o consumo de substâncias, nós temos várias, a começar pelas físicas e biológicas, né? E aí a gente vai destacar algumas diferenças entre os gêneros para este fenômeno. Uma delas é que nós mulheres temos menor volume de água corporal. Com isso, a gente tem maior dificuldade de metabolizar algumas substâncias e o álcool, por exemplo. Por outro lado, nós temos um aumento da nossa razão corporal entre a relação de gordura e álcool. Nós temos mais gordura que os homens. Por exemplo, a maconha é uma droga super lipofílica, né? Ela quer dizer isso, ela se agarra, ela gosta da gordura e fica na gordura, e aí nas mulheres também nós vamos ter uma dificuldade de metabolizar e eliminar essa substância mais rápido, talvez, do que os homens, ou menos rápido, quero dizer, né? A menor quantidade de uma enzima chamada álcool desidrogenase, essa enzima ela é responsável pelo metabolismo do álcool no estômago, e é como se nós mulheres tivéssemos essa enzima débil. É por isso que muitas de nós mulheres bebemos, às vezes, que não são
estamos acostumados a beber, bebe uma pouca quantidade, já sentimos um rubor facial, um flash, e aí ficamos facilmente intoxicadas, né? E aí fala, nossa, a mulher é fraca para a bebida. Então, uma das explicações também é essa questão aí da enzima, né? Álcool desidrogenase. E a interface do álcool com os hormônios femininos, principalmente estrógeno e progesterona, que vão concorrer para o seu metabolismo hepático e podem aí concorrer com outras substâncias e com álcool, causando dano hepático. Também vamos falar das vulnerabilidades genéticas. Muito embora, né, isso é muito mais demonstrado através de estudos dos homens. O público masculino ele tem essa herança genética muito mais nítida do que nós mulheres. Os estudos de genética sobre alcoolismo, por exemplo, envolvendo gêmeos monozigóticos, mostraram maior influência genética nos homens, como eu havia dito, e usuárias de drogas ilícitas são mais prováveis de apresentarem uma família mais disfuncional e falta de modelos parentais de identificação do que seus companheiros homens em tratamento. Então, a genética ela está mais presente para o homem, esse é o recado, enquanto a questão das mulheres está mais relacionada ao padrão familiar, social. E as vulnerabilidades psicológicas e psiquiátricas? E é isso que a rede de cuidados precisa estar atenta no público feminino, porque o início do uso entre as mulheres tem sido associado a um mecanismo, muitas vezes, de enfrentamento de timidez, de ansiedade, de baixa autoestima. Meninas adolescentes, elas estão sob a maior influência da mídia em relação ao álcool, ao tabaco, aos anorexismos, e que sempre associa a questão da beleza, da riqueza, do sucesso profissional. Então, essa venda maciça, né, e esse mundo contemporâneo, pós-moderno, como queiram chamar, que nós estamos cada vez mais narcisistas, né, e que a nossa imagem ela tem que estar disponível a todo tempo, e não só uma imagem disponível, como uma imagem padronizada de beleza, e principalmente para os adolescentes que estão ainda em processo de identificação, a opinião dos pares importa muito. Então, esse desejo de pertencer e de ser igual, muitas vezes pode levar a um recurso, uma alternativa, né, para conseguir esse padrão de beleza, vamos dizer, mais rápido e mais também perigoso, né? Os transtornos psiquiátricos, eles tendem a ser a morbidade primária, então, nas mulheres, né? E a dependência, muitas vezes, a secundária, o que, ao contrário, né? Isso não é regra, mas em geral nós encontramos então uma mulher deprimida que começa a beber como patologia dual, enquanto nos homens eles desenvolvem a depressão posteriormente ao álcool. Como eu disse, não é regra, mas é algo que a gente observa bastante na nossa clínica, né? Além disso, né, falar das comorbidades associadas, né? Deixa eu ver se eu não pulei um slide aqui. Não. Eu estava falando, então, primeiro das questões psicológicas e psiquiátricas, e aí nós vamos para as comorbidades psiquiátricas. Opa, voltou? Genéticas, e aí? E aí, o consumo de álcool e drogas também se encontra mais associado a comorbidades psiquiátricas, então, em mulheres, nós temos que estar mais atentas a transtornos do humor, principalmente transtorno afetivo bipolar, a mania, a depressão, as ansiedades, né, como pânico, fobia, transtorno do estresse pós-traumático, principalmente estresse pós-traumático ligado a relacionamentos abusivos, a violência doméstica, que é muito comum em mulheres, e aí a gente vai, às vezes, né, investiga e está na nossa cara o estresse pós-traumático, mas nós não conseguimos olhar ou sequer perguntar para o uso de substâncias, se nós não formos bem treinados e estamos atentos a essa questão. Transtorno de personalidade, principalmente o transtorno borderline, é um preditor de pior desfecho, inclusive, nos tratamentos, né? Quando a gente tem uma associação. Também gostaria de falar das vulnerabilidades sociais e culturais, né? Porque apesar dessa conquista das mulheres, né, e toda a sua emancipação, que é bem-vinda, né, ela ainda sofre com a desvantagem social devido a gente estar inserida numa cultura muitas vezes preconceituosa, discriminatória, machista, e por que não dizer ainda bastante patriarcal, de que a gente
mulher não pode se embriagar, mulher não pode se intoxicar, e aí também tem a falta desse apoio do cônjuge, do companheiro, do marido, da parceria, do namorado, para início do tratamento, e o sistema de saúde também carece de serviços especializados. Então, é um caldo de vulnerabilidades que vão contribuir, né, para que essa demora ao tratamento ocorra. Com tudo isso, né, busca menos tratamento, fazem segredo sobre ele, isso é uma das questões bastante interessantes que a gente vê na nossa clínica. As mulheres, elas falam, olha, doutora, eu, durante a minha vida, bebi muito e ninguém percebia. Enquanto eu fazia comida, eu colocava dentro de uma xícara e as pessoas lá em casa pensavam que eu estava tomando café ou chá, mas eu estava tomando um vinho e disfarçava num tipo de taça, né? Os estudos científicos também são mais raros, né? E o medo em relação à perda do seu papel de mãe, esposa, é frequente para essa demora da chegada ao tratamento. Por que você não veio antes? Porque eu temia que meus filhos fossem levados para um abrigo, para um orfanato, e eu perdesse a guarda dos meus filhos. Então, eu fiquei tentando enlouquecidamente, né, dar conta do cuidado dos meus filhos, do uso de substâncias, e escondia essa questão do tratamento. Então, a relação do gênero também, a gente tem que falar sempre de violência doméstica e drogas, que também é bem estreita, e isso são todas vulnerabilidades sociais e culturais que somam e fazem, vamos dizer, as particularidades do atendimento do público feminino. Quanto aos aspectos relacionados à sexualidade, eu poderia falar muito, 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 né? Porque é a minha outra área de atuação, da qual eu sou apaixonada, mas eu queria destacar alguns aspectos importantes, que é que sobre o efeito de substâncias, sobre o efeito do consumo de anfetamina, metanfetamina, álcool, né? Muitas vezes essa mulher que se envolve numa relação afetiva e sexual, ela não dá conta de usar o preservativo, de usar a famosa camisinha, e ela não consegue, muitas vezes, estando intoxicada, negociar o uso da camisinha com a sua parceria. Acaba que, com isso, ela vai estar predisposta a maiores infecções e risco pelo vírus HIV, vai estar mais predisposta e vulnerável a uma gestação não desejada, isso principalmente entre adolescentes, trazendo o quê? Um imenso ônus psicossocial, tanto para meninos quanto para meninas, porque os adolescentes nós vamos ter que dar conta de cuidar de uma gestação na adolescência. E sem dúvida, né, que acaba que, além disso tudo, né, o vírus HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis, uma delas que eu quero destacar é a sífilis, que aumentou mais de 300% nos últimos anos no nosso país. Então, muito em função de não uso de proteção, de sexo desprotegido, e o aumento de parcerias sexuais sem proteção durante a vigência da intoxicação, acaba também por predispor a novamente um caldo de fatores para que a transmissibilidade dessas doenças ocorra na vigência da intoxicação. Somam, então, todos os comportamentos sexuais de risco atrelado ao uso de álcool e outras drogas. Durante a gestação, qualquer consumo durante a gestação, principalmente durante o primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses, pode causar alteração na formação do feto, provocando lesões, abortos espontâneos, mortalidade perinatal, que ocorre no primeiro mês, e por isso tudo porque as substâncias são capazes de atravessar a barreira placentária, aumentando, né, a vulnerabilidade fetal ao uso dessas substâncias. Então, os cuidados centrados na paciente para abordar as barreiras das mulheres grávidas com dependência é imperioso, né? E no nosso país, eu tenho percebido que mulheres grávidas nem sempre são as prioridades nos atendimentos de serviços de dependência química, e a gente tem batido muito nessa tecla. Felizmente, eu tive a oportunidade, em 2 serviços do qual eu participei e coordenei, elas terem uma atenção exclusiva para elas, né? E por quê? Porque as grávidas que consomem substâncias, elas também enfrentam barreiras no tratamento,
insegurança habitacional, às vezes atrelado à pobreza, problemas de saúde mental, estigma social, e isso dificulta o acesso à saúde, ou seja, já existe a culpa, né? Estou bebendo, estando gerando uma criança, estou usando crack e sei que estou grávida, estou fazendo mal a mim e ao meu bebê, e aumenta essa culpa e fica nesse redemoinho, o serviço de saúde não enxerga, e tudo vão fazendo com que somam-se essas barreiras, né? Os provedores, eles podem não ter também os recursos necessários para um atendimento de qualidade, muitas vezes também não basta, vamos internar uma paciente, internar em local, uma gestante, no local onde não tem preparo ou não tem uma rede próxima de cuidados, tanto pré-natal como para uma possível um nascimento, né, para você ser capaz de dar recursos a essa mulher para que ela ganhe esse bebê, se isso acontecer nesse lugar, que não deve acontecer, mas eu tenho que ter um plano B para tudo isso, equipes multidisciplinares também que possam estar centradas na família dessas mulheres e nos seus bebês. Então, a colaboração entre os prestadores de cuidados da rede de maternidade, do tratamento, gestão de casos, cuidados na atenção primária, que é a porta de entrada do nosso sistema de saúde no Brasil, depois das questões pediátricas, tudo isso vem somar para que esse cuidado ele possa ocorrer a contento em qualquer gestação, mas principalmente na gestação da mulher usuária de substâncias e o segmento dessa pessoa, né? Não basta ser somente durante a gestação, mas o pós, o segmento, porque as chances do retorno ao uso e dessa criança estando numa situação de vulnerabilidade com uma mãe que pode ter recaída. Quais são as consequências, principalmente, do uso de álcool durante a gestação? É uma síndrome chamada síndrome alcoólica fetal, que muitos de vocês já estão, vamos dizer assim, carecas de ouvir e de falar, mas nós precisamos reforçar para que esses números diminuam. E aqui, minha gente, a prevenção primária é o primeiro passo. Não beber durante a gestação. Não beber é nada. Qualquer quantidade de álcool passa pela barreira e nós vamos ter crianças com uma série de questões, e aí eu não vou ficar falando de todas elas, mas principalmente alterações do formato da face, com rebaixamento intelectual, com dificuldades motoras, com dificuldades do desenvolvimento do sistema nervoso central, e isso vai fazer com que esta criança nasça com necessidades especiais. Isso tem um custo psicológico, isso tem um custo social, isso tem um custo econômico altíssimo para a sociedade, porque essa criança vai precisar de uma equipe multidisciplinar, isso se ela, claro, conseguir viver, né? Nascer viva, sobre esse efeito todo de álcool durante a gestação. Outras vulnerabilidades, eu coloquei novamente a violência doméstica, o feminicídio. Nós temos que falar que o nosso país, nos últimos tempos, tem mostrado essas taxas elevadíssimas, e aí, obviamente, que não é o álcool que agride, né? Muitos, eu já vi campanhas dizendo, não, é o homem que agride, não tenho dúvida, mas o uso de substâncias entre a mulher e o seu parceiro aumentam as chances da violência doméstica ocorrer. E o pior, de outros tipos de vitimização e outras formas de violência, como o estupro, por exemplo, que é sexo sem consentimento. As mulheres têm mais vulnerabilidades de estigma que os homens, maior dificuldade de acesso, poucos serviços destinados a elas, como eu disse e repeti, para que isso fique claro. E de estupro, eu queria falar de um dado para vocês, que é do Lenad. A nossa colega Clarice Madruga já publicou alguns dados sobre os dados de estupro do segundo levantamento, e eu e a doutora Sandra Pilon, junto com essa equipe também
do Raul Caetano e da Clarice Madruga. Estamos com um artigo aí no Prelo, quentinho, para submeter, sobre o papel do álcool no caso dos estupros, e veja que nesse levantamento nacional, no Brasil, o segundo, de 2012, mostrou que o risco de estupro aumenta em quase 4 vezes, né, em mulheres que estão fazendo o uso de consumo na forma binge. Então, esse dado de 36% do aumento de consumo em binge de um levantamento para o outro. E o aumento da vulnerabilidade de estupro faz com que a gente tenha uma relação bastante estreita entre o álcool e o estupro, e basicamente, de novo, eu reforço que não é o álcool que é o estuprador, mas ele está aí misturado nessa questão, e se a gente consegue minimamente nos proteger, né, e tratar essas questões, a gente pode ter menos casos cada vez mais dessas situações terríveis. As mulheres também enfrentam barreiras sistêmicas, né? Muitas delas têm consciência limitada das diferenças de gêneros, assim como as equipes de saúde têm essas limitações, que não conseguem muitas vezes enxergar que os tratamentos precisam ser diferenciados de uma para as outras, deles para elas. Falta de conhecimento sobre, né, as mulheres dependentes químicas e suas necessidades durante o tratamento, falta de um modelo de baixo custo baseado em evidência específico para gênero, e aí acho que a porta de entrada deveria ser o sistema primário de atenção, que é a nossa unidade básica, o famoso postinho, que justamente é frequentado muito mais pelo público feminino que pelo público masculino, e disponibilizar uma ampla rede de serviços. As mulheres necessitam, quando mulheres em uso de substâncias, elas necessitam não somente do psiquiatra, do psicólogo, da assistente social, mas eu tenho que pensar na rede de assistência para maternidade, para ginecologia, para as questões ligadas ao tratamento das DSTs, para as questões jurídicas, para eu lidar com a violência doméstica, de um possível abrigamento para essas crianças. Então, trabalhar com as varas da infância e da juventude vão ser cada vez mais importante a aproximação do jurídico com a área da saúde, e felizmente a nossa associação, a ABAD, tem cada dia mais conquistado alguns promotores que nesse momento devem estar nos ouvindo, né? Um beijo, um abraço fraterno e carinhoso para eles. Nós queremos vocês perto da gente também, porque essa questão não é uma questão que envolve somente a saúde, mas também o social, e a área jurídica pode nos ajudar muitíssimo a lidar com essas questões de uma forma mais assertiva e menos burocrática, menos traumática muitas vezes, né? Existem também barreiras estruturais, né? Por exemplo, eu quero que a paciente venha se tratar no meu CAPS, que eu trabalho, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, e eu marco um horário em que essa mãe não consegue chegar. Eu quero que ela passe o dia inteiro no serviço, mas ela não tem onde deixar as crianças. Ela não tem uma escola para que as crianças fiquem durante o seu período de tratamento. Nós temos pouquíssimos serviços destinados no Brasil a gestantes usuárias de substâncias. Um deles, que eu tive a possibilidade de trabalhar, é o Instituto Américo Bairral, que tem toda uma infraestrutura rica, com ultrassonografia, ginecologia, uma rede próxima para que essas gestantes possam ser acompanhadas durante o seu tratamento. Ou então eu tenho tratamentos muito distantes do seu local de moradia, e aí essa mulher que está numa situação de vulnerabilidade social, de pobreza, ela não tem como arcar com os custos da condução para chegar ao tratamento. Muitos desses tratamentos também são extremamente rígidos com regras, ou seja, eu saio de casa, vou caminhando ao meu tratamento porque não tenho condução para chegar lá. Cheguei atrasada à consulta e aí vamos dizer que o profissional se nega atendimento porque quer dar limites, regras a essa paciente, que não tem regras, e não olha o contexto, não escuta o contexto dessa questão. Outra limitação e barreira estrutural é lista de espera, serviços superlotados. Como é que eu posso deixar uma gestante usuária de substância em lista de espera?
Então, isso é inconcebível. Essa paciente ela precisa ter acesso imediato a esse tratamento, né? Muitas mulheres também são recusadas a serem incluídas, né, em programas de tratamento porque usam alguma medicação, ou existe uma falta de identificação, de uma referência, de uma intervenção de profissional na atenção primária que olhe o uso de substâncias. Felizmente, o tabaco agora está sendo bastante olhado no Brasil e na rede de atenção primária, mas nós temos que olhar para o álcool, nós temos que olhar para o crack, nós temos que olhar para a maconha e para todas as outras substâncias que estão disponíveis e que podem ser feita uso, né, de uma maneira perigosa e problemática. A barreira estrutural é o não reconhecer, fazer o diagnóstico, não fazer o diagnóstico de dependência, não ter informação e opção de tratamento. O Lenad também mostrou uma estatística que eu não me lembro agora, mas foi perguntado à população brasileira se você conhece o Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas, que seria, vamos dizer, algum dos modelos de intervenção para o nosso país, para tratamento especializado uso de substâncias, e um considerável número da população diz que não conhece. Então, nós temos que fornecer informações onde você busca tratamento. E outra é a própria segurança física, né? Eu não posso sair de casa porque eu tenho um marido violento, um marido agressor, que não me permite chegar ao tratamento, e isso pode ser um fator, uma barreira também limitante. Barreiras socioculturais, medo de onde eu vou deixar meu filho, falta de suporte da família, uma história familiar de uso problemático, o uso de substância é visto como solução, não como problema, falta de confiança na eficácia do tratamento, estigma, vergonha, culpa, baixa autoestima, histórico de trauma e abuso sexual, são fatores socioculturais que também podem ser barreiras para o acesso ao tratamento. Quais são as principais recomendações, então, para prevenção, para tratamento e política pública dessas mulheres que podem estar fazendo uso de substâncias e ter transtornos relacionados a ele? Primeiro é falar em prevenção, prevenção primária, voltada principalmente às meninas da educação infantil e fundamental na comunidade, algo que o nosso país, infelizmente, também carece de intervenções voltadas a esse sentido. E quando a gente fala em prevenção, é algo que é continuado. Não adianta fazer apenas uma palestra ou chamar a doutora Alessandra para fazer uma palestra para os alunos. Isso nós já sabemos que tem pouca eficácia. Nós temos que implementar um programa dentro das escolas, e isso ser base curricular, dentro de outras matérias, por exemplo, mas que ali esteja a questão em que eu vou falar sobre as anfetaminas, sobre o uso de cigarro para ser mais cool, para ser mais divertido, e aí vai, né? A detecção precoce, então, na atenção primária, tanto através dos nossos outros colegas, que não somente a rede psi, mas a ginecologia, a obstetrícia e, obviamente, os psiquiatras e psicólogos e a saúde mental como um todo. Que outros recursos, né? Atenção à saúde mental e não somente à dependência química, buscando o diagnóstico comórbido, assistência incluindo outras necessidades. As mulheres que entram em tratamento, elas precisam, por exemplo, de ter noções de economia doméstica, de tratar o seu relacionamento familiar, de preparar-se para o cuidado dos seus filhos, quer seja num regime de internação, quer seja num regime ambulatorial. Que outros recursos são necessários? Então, eu falei assistência, suporte jurídico, social, já falei exaustivamente sobre isso, e as intervenções para a síndrome alcoólica fetal, para a orientação e estabilização dessa família, inclusive de residência, né? E a monitorização do abuso sexual e violência física no público feminino é algo que é quase sine qua non da nossa anamnese, porque essas questões são muito prevalentes no público feminino e também no público feminino que usa substâncias, né? Um dos principais pontos, obviamente, é a detecção precoce. Quanto antes eu iniciar o tratamento, melhores os desfechos. Programas que sejam exclusivos para mulheres, tanto em regime de internação quanto ambulatorial. Por quê? Porque eu vou me sentir
sendo mulher, mais confortável de falar sobre o meu marido agressor, sobre o meu relacionamento abusivo, sobre algum estupro que eu posso ter tido na minha vida, e isso vai trazer melhores resultados. Então, grupos mistos nem sempre funcionam, ou, na grande maioria, eles são menos eficazes que grupos destinados, ou atenção destinada somente ao público feminino. E, basicamente, é um projeto terapêutico personalizado. Isso tem sido falado para qualquer tipo de tratamento na dependência química e vale aqui também para o público feminino. Eu pensar que esse projeto ele deve incluir questões do universo feminino que importam às mulheres, como, por exemplo, a questão da expressão corporal, os seus sentimentos, demandas específicas, como filho é uma temática comum, culpa, as exigências estéticas, gestação, violência, abuso que eu falei, a questão da prostituição feminina, a passividade nas relações, oficina de autocuidado com cabeleireiro, com culinária, com dança, né? Incluir cuidados pré-natais, ginecológicos, prevenções HIV/AIDS e as questões nutricionais e mulheres gestantes com atenção privilegiada para esse tratamento. Então, entre as principais recomendações é incluir a participação dos filhos durante o tratamento. E como é que a gente faz isso, hein? Eu tenho também poucas notícias de que os serviços no Brasil conseguem incluir os seus filhos ou pensam em como esses filhos vão participar das atividades desenvolvidas durante o tratamento. Como que eu diminuo essa barreira dessa mulher que está sozinha com a criança chegar ao tratamento? Então, é importante essa questão e é importante também eu contar com as diferenças culturais em cada local que essa mulher está inserida. Eu não posso ter uma mesma linguagem, talvez uma mesma abordagem de questões relativas à sua cultura para a mulher que mora no Nordeste e da mulher que mora no Rio Grande do Sul. Talvez as demandas, os tipos de drogas, a questão que ela está inserida e o meio social dela vão fazer muita relevância e diferença no tratamento. E aqui eu quero falar de uma experiência que eu tive há anos atrás, quando eu visitei uma cidade chamada Salinas, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, graças ao Bob Reynolds, que é uma figura bastante querida, que esteve várias vezes conosco na Associação Brasileira de Estudos Álcool e Drogas, falando sobre vários projetos, e eu fiquei com ele 2 semanas visitando os serviços, e um dos serviços que ele me levou foi esse que se chama Pueblo del Mar Family Recovery Community, em que eu pude ver que é um serviço que, de fato, inclui as crianças nesse tratamento. Então, a mulher que é usuária de substância, ela tem a sua criança inserida no tratamento. É um serviço que, na verdade, a pessoa tem a residência lá dentro, e ela se muda com a sua família. O membro afetado, ele vai para o seu trabalho e segue a sua vida, enquanto a outra pessoa, ela fica imersa nesse tratamento, né? E, como eu disse, os programas têm que ser abrangentes, né? Pensar em todas essas diversidades que eu falei, e aqui eu queria acrescentar programas que devem incluir intervenções psicossociais, farmacológicas, aconselhamento e atividades educativas. Muitas mulheres chegam analfabetas, e nós temos que pensar como é que eu trabalho com a minha rede para que essa mulher tenha acesso à alfabetização. Falar também do papel da espiritualidade dos 12 passos, que é super importante, trabalhar com os grupos de mútua ajuda. Desculpa, fechar a janela aqui para que não vente tanto. Falar do papel da espiritualidade dos 12 passos nesse processo, né? Principalmente em mulheres em que, por exemplo, pode estar numa situação de prostituição. Então, uma profissional do sexo, líder comunitária, pode facilitar o acesso dos programas de tratamento para que essa mulher chegue ao tratamento. Hoje a espiritualidade ela tem sido o foco da medicina, felizmente. Os nossos congressos da psiquiatria têm valorizado essa dimensão do ser humano para que a gente possa ter acesso à informação de como que a gente trabalha a espiritualidade do nosso paciente, / religiosidade, ele sendo de uma outra religião diferente da minha,
e eu consiga respeitar essa dimensão dele, e nós sabemos que a espiritualidade, ela tem um papel bastante importante nos nossos resultados, e os 12 passos, como os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que eu não posso deixar de mencionar nesse processo de recuperação, tá certo? Estou indo rápido, né? Queria também dar uma dica de um site bastante legal, pena que tem inglês só, chama She Recovers, fala sobre elas em recuperação. Então, é para falar não só de mulheres que estão no uso, é justamente de mulheres que se recuperaram. E a gente, só quem não atendeu muitas pessoas não conseguem ver que existe recuperação. Então, é uma forma de abrir uma porta para a esperança, como os muitos grupos que nós temos no mundo, como Faces e Vozes, Faces and Voices, e aqui no Brasil, Faces e Vozes da Recuperação, que é para mostrar que existem pessoas em recuperação em longo prazo, né? Pessoas que estão livres, estão sem usar álcool e drogas há muitos anos, e aqui nós vamos encontrar informações de eventos, do que elas partilham, como que elas falam sobre o processo de recuperação, como é estar em recuperação, é difícil, é fácil, é um processo, então nós vamos ter outras barreiras aqui, e aqui eu vou encontrar pares semelhantes a mim. Também falar que as equipes precisam ser treinadas, tanto na saúde e na educação. É necessário treinamento. Eu não posso oferecer um tratamento simplesmente da minha cabeça, né? Eu tenho que ver o que já funcionou, o que funciona, como a gente diz, o que é baseado em evidência, o que os especialistas estão falando, e aqui eu tomei a liberdade de botar parte de uma das minhas equipes, que foi de uma enfermaria que eu coordenei um tempo, junto com o doutor Daniel, e junto com outras várias pessoas queridas, e uma das coisas que eu aprendi aqui, que eu já lia na literatura, mas eu teimei em fazer enfermaria mista, e acabou que eu não olhei para a literatura, e acabei tendo muitos problemas. A partir do momento em que eu criei enfermarias distintas, né, e também criei uma equipe feminina somente para cuidar do público feminino, as coisas começaram a fluir, exatamente como a literatura já vinha me dizendo. Então, é a identificação positiva através de uma palavra em inglês que se chama Female Role Models, ou seja, um modelo feminino que pode ser uma porta de esperança igual a mim, e eu vou me sentir aberta a falar. Queria também dar uma sugestão de livro para leitura, que é um livro que saiu recentemente da jornalista Bárbara Gância, e ela fala, o livro se chama A Saideira, e que ela conta a história de alcoolismo e de superação a respeito desta doença, que afeta muitíssimo as mulheres. E aí é uma mulher falando para nós, mulheres, de como foi este processo. Então, pode ser uma leitura interessante aí para a gente orientar e fornecer aos nossos pacientes, né? Eu queria, antes de finalizar, convidar vocês para o nosso Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, que vai ocorrer de 12 a 14 de setembro desse ano de 2019. Nós estamos preparando esse congresso com todo carinho, vai ser no hotel Hilton Palace, na cidade maravilhosa. Então, eu espero que o Cristo Redentor esteja aberto a nos receber, porque nós da BEAD vamos estar bastante abertos e de braços abertos, assim como o Cristo Redentor, para recebê-los nesse congresso que nós queremos que seja sucesso e que nós possamos partilhar muito conhecimento, troca e afetos, que é isso que importa na nossa vida, não é? Obrigada, e obrigada ao SECAD pela possibilidade de estar aqui. Obrigada, Débora. Eu que agradeço, doutora Alessandra. A senhora foi maravilhosa. Muito obrigada por todo o conhecimento aqui transmitido para o Brasil inteiro. E olha, é para o Brasil inteiro mesmo, porque a gente tem pessoas perguntando, com dúvidas e também querendo saber mais sobre o seu curso, Dependência Química do SECAD, que a senhora está ministrando aí junto com o outro coordenador, o doutor Daniel Cordeiro, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, doutora, então, para as pessoas se inscreverem lá. Período de 6 meses, carga horária de 180 horas. O que tem nesse curso? O que a senhora pode falar um pouquinho desse curso para a gente? Ele tem sido agora a nossa menina dos olhos, né?
Por quê? Porque a gente fez com tanto carinho e trabalhou com uma equipe tão prestativa e cuidadosa, nos mínimos detalhes, né? E uma das coisas que eu adorei fazer nesse curso foi preparar vinhetas clínicas e depois eu ver essas vinhetas clínicas de situações que eu vivi no dia a dia, né? E que eu tirei da minha cachola, o Daniel tirou da cachola dele, e atores representando essas situações. Então, isso talvez assim, humaniza a situação, aproxima a situação, o aluno vai poder presenciar essas simulações, né? Além de casos clínicos fictícios, que também nós fizemos, tem quiz, tem avaliação, uma avaliação também depois no final, então você vai poder testar os seus conhecimentos. Obviamente, a gente sempre quer colocar muito mais assuntos, né, Débora, do que pode, porque esse que pode não, do que a gente gostaria. Sempre cabe mais, mas a gente também tem que lidar com a realidade. Um curso de 6 meses é um bom prazo, acho que depois desse curso a gente pode até pensar num avançado ou outros. Mas outros temas que eu destacaria é a questão do suicídio e dependência química. Isso tem sido falado bastante pelas nossas prevenções, né, para o Setembro Amarelo, mas também o uso de substâncias de suicídio na nossa prática clínica é bastante prevalente. E o que você, que trabalha na rede de cuidados, precisa saber? Outro tema que eu acho interessante é a psiquiatria forense. Muitos dos nossos colegas, quando recebem petições, relatórios, pedidos judiciais, ficam com dificuldade de lidar e entender, muitas vezes, aquele juridiquês, vamos dizer assim, com todo o respeito aos advogados e juristas, que também reclamam da gente, que a gente fala, né, um mediquês, mas a gente precisa dialogar, e é exatamente isso que a psiquiatria forense vem somar para que a gente possa entender essa interface da dependência química e da situação forense. Doutora, estão perguntando aqui também no nosso bate-papo se a questão de gênero também entra no curso. Acho que sim, né? Porque a senhora deu um drop só hoje, mas as pessoas podem se aprofundar mais no curso, né? Sim, sem dúvida. Tem tem uma sessão só de mulheres, né? Mulheres e dependência química, e ela entrou principalmente aí, mas também adolescentes, né? Também tem falando sobre outras populações, então elas vão entrar o gênero, claro. Ah, que legal. Também tinha um pessoal perguntando sobre adolescentes, então também vamos ter esta parte no curso. Ó, o pessoal, doutora, tá agradecendo muito a sua palestra. Parabéns, palestra super interessante. Posso rever? Sim, Josenilda aqui está falando, ela. Sim, vocês vão poder rever. A gente, em alguns dias, vai mandar essa palestra e também querem o material, doutora. A senhora vai disponibilizar esse material também, PDF, para o pessoal ver ou não? Posso, com certeza. Acho que conhecimento é sempre bom a gente partilhar. Então tá, pessoal. Então, já que a doutora permitiu, a gente vai enviar tanto o link da palestra para vocês reverem, né? O vídeo, que vai estar lá no nosso canal do YouTube, Secad. É só acessar lá o YouTube /Secad oficial que vocês vão ter acesso à palestra, mas também vai ser enviada por e-mail para todos que se inscreveram. E junto, por e-mail, vai o PDF dessa palestra, que foi maravilhosa, realmente. Ó, pessoal de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aonde mais. Tem gente do Amazonas. Gente de Pernambuco, Osasco, São Paulo, todo mundo agradecendo muito. Boa tarde, gostaria de parabenizar a doutora Alessandra pelas excelentes colocações. Gostaria de saber se tem como acessar esse conteúdo. Vai ter sim, a Luciana. E agora nós vamos só dar mais uma notícia boa aí para o pessoal que está assistindo. Quem está assistindo essa palestra vai ter um cupom promocional que é o hashtag AlessandraPromo2019, que é esse cupom promocional é feito especialmente para a doutora, né, para a palestra de hoje. Quem utilizar, então, vai lá, se inscreve em qualquer curso digital a partir de 4 meses de duração. Esse, por exemplo, de dependência química, tem 6 meses, então está dentro da nossa promoção. Já ganha R$ 250 em livros do Grupo A. Grupo A, para quem não sabe, então é o grupo que faz parte das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw Hill, entre muitos outros. São mais de 2.000 títulos aí, principalmente na área da saúde, né? Tem outras áreas, mas principalmente
na área da saúde, para todos vocês que são dessa área, que querem saber mais tanto de dependência química como de muitos outros assuntos. Tem aí, ganha R$ 250. Então, se inscreve num curso maravilhoso com a doutora Alessandra e com o doutor Daniel, e ainda ganha R$ 250 em livros, a sua escolha. É só entrar lá no site, colocar o cupom promocional, hashtag AlessandраPromo2019 na hora da inscrição do curso, e já ganha os R$ 250 em livros. Aqui uma pessoa pergunta, o Obélio, ao término do referido curso de 180 horas, vale como título para pontuação em concurso público? Olha, Obélio, o certificado, ele é chancelado pela ABAD, que é a Associação, me ajuda aí, doutora. Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. Para eu não errar. Ele é chancelado para 180 horas. Aí, só que depende de cada edital, de cada concurso público, né? A gente não pode garantir que vai ser aceito pela banca examinadora, mas geralmente sim, quando é um curso assim com uma duração de 180 horas e chancelado por uma associação de renome, como é a BEAD, sim, geralmente é aceito. Mas isso você tem que ler lá no edital do concurso a que você vai prestar. Vamos para as perguntas, então. Doutora, nós tivemos muitas perguntas, a gente teve que selecionar algumas aqui, tá? Eu juntei, não vai ser por ordem que mandaram, juntei em temas, tá? Por exemplo, a Geusilene Vieira, de Brasília, Distrito Federal, pergunta: existe alguma pesquisa que explicita e explica o baixo acesso das mulheres aos serviços especializados, tais como os CAPs? E ela também faz uma outra pergunta sobre CAPs. Além de diminuir essas barreiras descritas na palestra, como os CAPs podem melhorar a clínica, o acolhimento e o atendimento com vistas às especificidades de gênero? Além da Geusilene, doutora, que fala das CAPs, a Letícia Passeri, de São José dos Campos, São Paulo, também pergunta sobre as CAPs. Quais estratégias práticas podemos realizar nos CAPs para favorecer o atendimento a mulheres? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu achei as duas perguntas de Brasília e a outra é daqui de São Paulo, da região daqui de São Paulo, é ótimo. São José dos Campos, São Paulo, isso. São José dos Campos, sobre Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas. Eu sei que tem pesquisas falando dessas barreiras, mas eu não me lembro exatamente qual, né, para te falar agora. Mas por que é difícil? A gente já falou algumas aqui, né? Eu fazer um programa, por exemplo, antes que não tinha nem CAPs, eram CAPs que funcionava, algumas cidades ainda têm CAPs que funcionam até às 5 da tarde. Então, se essa mulher usuária de substâncias trabalha, por exemplo, ela não vai ter acesso a esse tratamento, porque não tem um período final de tarde noturno. E aí, como que eu digo para minha patroa que eu vou estar no tratamento, que é sobre álcool e drogas, mas que eu não quero que ninguém saiba ainda, porque eu sei que eu posso ser demitida. Então, facilitação de horário, são todas essas barreiras que acabam que a gente já falou bastante delas, que dificultam o acesso. E se você fizer uma busca no Cielo, eu acho que nós vamos encontrar alguma coisa assim. Os CAPs precisam ser bastante melhorados para que possa oferecer de fato um tratamento para este público. E na prática, é oferecer horários disponíveis somente para elas. Isso é uma das questões. Outra é eu fornecer grupos específicos para elas, grupos que vão falar das questões das demandas femininas, da questão da obesidade, do corpo, do feminino, da feminilidade, da questão da violência, da questão das amorosidades, dos relacionamentos abusivos. Só aí nós já temos um arsenal de temas, né, que vão emergir nesses grupos focais, e também pensar em geração de renda, como eu falei, né? Muitas dessas mulheres, elas não têm essa possibilidade. Então, trabalhar com as terapeutas ocupacionais e trabalhar com os nossos serviços social, para que seja inserido dentro do CAPS, ou o que a minha rede, em torno do meu CAPS, fornece para que eu possa fazer com que a usuária que frequente o CAPS possa também aprimorar, aprender algo como corte e costura, como gastronomia, como
ter habilidades na informática, por exemplo, fazer um curso de secretariado e assim ser inserida no mercado de trabalho, né? Eu queria lembrar o nome de uma pesquisa para essa pessoa que perguntou de Brasília, mas eu não sei. Né? Infelizmente, eu não sei esse autor. Eu já li algo, né? Mas eu não sei de quem exatamente, tá? Ok, doutora. Aqui, ó, tem uma curiosidade aqui. A Jéssica Santos, quer dizer, ela está perguntando: estudante de psicologia também pode fazer o curso? Pode sim, né, doutora? Acho que deve, né? Acho que pode e deve, né? Nós discutimos bastante essa questão, né, antes, né? E a gente acha que essa formação é justamente bem-vinda a alunos, óbvio, porque vocês são os futuros profissionais, né? Vão estar aí o mercado ávido por psicólogos e psicólogos que possam estar treinados, né? A gente saber antes e correr antes é muito melhor do que eu estar diante de uma situação e ter que lidar com ela. Então tá, vamos para uma próxima pergunta aqui, referente à palestra que a senhora deu hoje. A Juliana Nunes, de Brasília, Distrito Federal, ela fez duas perguntas, tá? Uma complementa a outra, mas eu vou falar as duas perguntas para a senhora. Quais ações poderíamos realizar para prevenir o crescimento do uso de álcool e outras drogas entre mulheres? E, doutora, pensando nos fatores de vulnerabilidade psicológica e psiquiátrica, de timidez, baixa autoestima, etc., a senhora acha que as propagandas de cerveja auxiliam para o aumento do uso do álcool? Uma solução seria proibir esse tipo de propaganda? Eu vou começar pela segunda. Excelente, Juliana. Nós já temos bastante evidência científica mostrando que as propagandas influenciam o consumo de beber, sim. Não é à toa que a indústria do álcool usa nomes e representatividades femininas, bonitas, para que venda o seu produto. A mesma estratégia foi utilizada pela indústria do tabaco anos atrás, colocando a mulher naquela posição de fumar e utilizando, né, ícones femininos para poder justamente vender o seu produto. Então, sim, a propaganda influencia e, além de influenciar, né, a gente tem, aqui no Brasil, a gente está batalhando há muito tempo para que haja restrição da propaganda de cerveja. Muitos de vocês sabem que existe uma restrição para os destilados, que só pode ser passado em TVs fechadas, né? Na TV aberta nós não temos mais propaganda de uísque, por exemplo, mas a cerveja é entendida ainda como não bebida de álcool. Por que será? Né? Existe um lobby muito grande da indústria do álcool para que essas propagandas sigam sendo vinculadas. Então, já temos aí algumas moções que foram levadas aos nossos legisladores, aos nossos senadores, para que a bebida de álcool não seja vinculada nas nossas propagandas, mas isso ainda é uma batalha muito grande. Então, sim, acho que bebida de álcool deveria não ter propaganda na televisão. E a primeira pergunta é como que as ações preventivas, né? Isso perpassa, né? Ação preventiva é algo que é de saúde pública e de política pública. Ela tem que vir de cima para baixo e de baixo para cima para poder ser eficaz. O que eu quero dizer com isso? Não basta eu fazer estratégias locais, assim, eu tenho que ser uma política abrangente, né? E que reconheça, principalmente uma das questões aí, que é esse papel do feminino dentro desse mundo machista que nós vivemos, né? Dentro desse universo em que ainda perpetua muito estigma e muita, não queria falar a palavra represália, me vem outra agora aqui para falar, mas para que possa eu olhar desde lá da educação, na área da educação principalmente, que é um berço, vamos dizer, um celeiro, para que essa prevenção possa ocorrer. Depois, através de campanhas na mídia, mas também de limitação de horário de venda de bebida, todas essas políticas públicas que nós falamos para o álcool, né, e que a gente já sabe há muito tempo, né, as políticas do álcool para o bem comum, é um livro da ArtMed, do Grupo A, que eu recomendo vocês lerem, que estão todas essas evidências sumarizadas e que vale para o público feminino. Nós diminuímos, se nós conseguimos diminuir isso, como acesso à bebida, principalmente venda de bebida para menores de idade no Brasil. É lei?
ela é uma lei que é fiscalizada? Em São Paulo, sim. Será que nos outros estados isso ocorre? Será que tem brecha? Será que tem furo? Será que essa lei ela está sendo realmente fiscalizada? E tudo isso em conjunto, como eu falei, como política pública, faz com que a gente possa mudar esses padrões e diminuir o consumo e a iniciação, que é a sua pergunta, que é a prevenção do consumo de substâncias entre mulheres de uma forma problemática, abusiva e dependógena, né? Ok, doutora Alessandra. Só para esclarecer aqui, o pessoal está com algumas dúvidas sobre a promoção, tá? Dos R$ 250 em livros. É assim, pessoal. Hoje, para que se inscreveu na palestra, nós fizemos um cupom promocional, que é o hashtag AlessandraPromo2019, que ao se inscrever em qualquer programa de atualização ou curso online acima de 4 meses de duração, você colocando esse cupom promocional que foi feito especialmente para essa palestra, vocês ganham R$ 250 em livros do grupo A. Mas tem que se inscrever sim, ou no curso Dependência Química, ou em outro curso, ou nos programas de atualização. Essa hashtag, essa promoção, foi feita para os que se inscreveram nesta palestra, tá? É só ir lá no site secad.com.br e ao se inscrever lá no curso da doutora Alessandra, coloca lá, hashtag AlessandraPromo 2019. Esse cupom promocional vale até o dia 15 de março, tá? Mais uma pergunta, doutora. Da Sara Matoso. Ela também fez 2 perguntas aqui. A Sara Matoso, de São José dos Campos. Ela pergunta: quais problemas psíquicos são os mais comuns entre crianças, filhos de pais dependentes, e quando é manifestado tais problemas? Ela também pergunta: pode repetir sobre as salinas, nome do projeto e onde se localiza nos Estados Unidos, por gentileza, para que eu possa pesquisar sobre esse trabalho? Um beijo para São José dos Campos, onde eu tenho muitas amigas, onde eu já trabalhei e onde tem juristas, promotores de saúde, promotores de justiça que estão muito envolvidos, imbuídos na causa do álcool e das outras drogas. 2 perguntas excelentes. Então, uma delas, vou começar pela segunda, se chama Pueblo del Mar Recovery Community, que fica na cidade de Salinas, na Califórnia, nos Estados Unidos. E no slide vocês vão talvez ter acesso aí a algum desses links, né? Ou do link ou do cheguei a botar um print da tela, né? E se você entrar em contato, eles vão conseguir talvez te dar mais informações e você vai observar como o programa é muito interessante e eu sempre sonhei com algo parecido no nosso país. E a segunda pergunta também é muito bem-vinda, porque há anos atrás, quando eu vim do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu fui trabalhar numa região de São Paulo bastante que tinha bares e uma carência muito grande, que se chama Jardim Ângela, e um dos projetos, que se chamava Cuida, ele se destinava justamente a um olhar para os filhos de pessoas que usam álcool e droga. Então, já sabendo que eu crescer num lar cuja mãe ou cujo pai faz uso de substâncias, faz uso de álcool, faz uso de crack, isso terá repercussões para a criança. Quais repercussões? Atrasa o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, isso eu via muito. Quer dizer, crianças que tinham dificuldade para aquisição básica enquanto as crianças andam por volta de um ano e 2 meses, essas crianças demoravam mais para andar, demoravam mais para falar, com retardo intelectual, crianças com depressão, que são bastante prevalentes, e nós temos já capítulos escritos sobre isso no nosso livro de dependência química, da doutora Neliana Figli, que é também autora do Grupo A e uma das autoras colaboradoras desse curso que nós estamos lançando, e que tem bastante já literatura falando sobre filhos de dependentes químicos, que precisamos também ter um olhar para eles, né? E eu falei bastante isso nessa palestra de mulheres, porque o binômio mulher e filho é quase às vezes que bastante indissociável, né? Acho que eu respondi transtornos do humor,
transtornos de conduta mais tarde na adolescência, principalmente. Ou seja, gente, pode dar muita coisa, né? Muitos problemas. Mas uma coisa que a Neliana chamou a atenção também, que ela quis sempre chamar desses estudos, é capaz da gente encontrar resiliência nessas crianças. Ou seja, capacidade, porque que nem todas as crianças, né, que convivem num lar bastante, vamos dizer, disfuncional, desestruturado, desestabilizado, ou outro termo que vocês queiram usar, não desenvolvem problemas. Então, a capacidade de resistir. E hoje a gente sabe que resiliência é algo que é desenvolvido. Nós antes achávamos que resiliência era algo inato, ou nasci, tinha ou não tinha. Hoje, felizmente, as pesquisas já mostram que nós podemos ensinar essas crianças. E é por isso que faz todo sentido termos uma atenção voltada para elas, por quê? Para que elas possam saber ser resilientes ou aprender a como lidar e ter habilidades sociais, psíquicas, psicológicas, para lidar com toda essa diversidade dos lares que elas crescem, né? Vamos colocar lá, acho que tem um slide, né, sobre o grupo O lá dos Estados Perlodermar, Unidos. Isso. podemos, quer que eu Vamos colocar volte? lá, pode ser, daí para as pessoas que tiverem mais interesse. Olá, ali, passou um. Isso aí, daí é só entrar aí no... eu visitei esse Sun Street Center também, olha a propaganda, não estou ganhando nada para isso, mas eu acho que a gente tem que falar aquele modelo que é interessante, né? Que pode ser replicado ou adaptado. Eu não gosto da palavra replicada, porque a gente tem que pensar que nem sempre as coisas que funcionam lá fora pode ser exatamente replicada no nosso país. Nós temos que fazer uma aculturação de todos esses modelos para a nossa realidade. Tá certo? Então, acho que isso me rendeu a oportunidade de dizer isso, que eu acho super importante, tá, Débora? Legal, doutora. Vamos botar lá, então. Olha, terminou o tempo, hein? Passou muito rápido, né? Porque a palestra foi boa. Quando passa rápido, assim, é porque as explicações, seu conhecimento compartilhado foi muito legal. Bom, só lembrando, então, quem se inscreveu na palestra de hoje, da doutora Alessandra Dil, tem ali o cupom especial que a gente fez para vocês, que é o hashtag AlessandraPromo 2019, e ao se inscrever em qualquer curso online acima de 4 meses de duração, e também qualquer programa de atualização do SECAD, que também tem na área de saúde mental, enfim, todas as outras áreas da medicina, e enfermagem, e outras áreas da saúde, é só usar ali, hashtag AlessandraPromo 2019, mas vai lá no curso da doutora Alessandra, lá no Dependência Química, no site secad.com.br, dá uma olhadinha, olha mais informações lá e se inscreve. O curso dá certificado ao final dos 6 meses de duração, e chancelado pela ABAD, que é importante, né? Então, é isso, usa lá o hashtag AlessandraPromo 2019. Quer se despedir do pessoal, doutora Alessandra? Quero sim, quero dizer que nos acompanhe nas redes sociais da ABAD, venha para o nosso congresso, acompanhe o SECAD e dizer também que esse curso, uma coisa que a gente esqueceu, é de falar que nós vamos ter encontros outros durante o curso através de webinar, tanto comigo quanto o meu colega, meu irmão, Dr. Daniel Cordeiro, que muitos de vocês já conhecem e sabem da preciosidade que é este colega, esse companheiro de vida e de trabalho. Então, nós vamos estar em outros momentos dentro do curso, igual a gente está fazendo aqui, podendo ter a oportunidade de interagir online, ao vivo, e atingir as pessoas aí do Amazonas, as pessoas de qualquer lugar deste Brasil e deste mundo. Tá bom? Legal, então. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Quero agradecer novamente à doutora Alessandra por todo o conhecimento compartilhado. Para quem ainda ficou com dúvida, sim, nós vamos enviar o link desta palestra por e-mail, junto com o PDF da apresentação da doutora Alessandra, que ela gentilmente disponibilizou para a gente enviar. Então, dentro de alguns dias, link da palestra
e o PDF da palestra também serão enviados por e-mail, tá? Acesse lá nossas redes sociais, tem o YouTube, o CECAD Oficial, tem o Instagram do CECAD Oficial também, e tem o nosso Facebook, acompanhem por lá, que tem muita coisa bacana aí de saúde mental, de dependência química e muitos outros temas que com certeza vão ser de interesse para todos vocês. Tá? Uma boa tarde e até a próxima palestra online CECAD. Tchau, tchau!